Olá, estamos de volta com mais um capítulo de Greenbow, de Clemente Freud. Hoje será o segundo capítulo da saga desse garoto muito especial. Segundo capítulo, segundo dia, terça-feira. Na manhã seguinte, Greenbow acordou muito cedo, porque ninguém consegue dormir bem tendo comido uma torta de coco, fresquinha e ainda quente. Como fazia sempre, desceu correndo as escadas. No tapete da porta, encontrou outro telegrama endereçado a ele com a palavra urgente, carimbada num canto. Abriu com todo cuidado e leu: Urgente, telegrama. Greenbow, vírgula. Não ligue para o telegrama de ontem. Ponto. Papai e mamãe. Ponto. Agora é que não dava para entender mais nada. Que complicação! Se ele não devia ligar para o telegrama da véspera, se o telegrama da véspera mandava esperar pelo telegrama do dia seguinte, e sendo o dia seguinte hoje, qual a conclusão lógica que se poderia tirar? Seus pais não iam mandar o telegrama de hoje, mas o telegrama de hoje estava ali, na mão dele. Isto era de deixar qualquer um perplexo. Quem sabe se a solução deste problema estaria na distância entre o Brasil e a Inglaterra. Resolveu investigar. Foi até o globo terrestre e mediu a distância. Deu um palmo e mais 2 dedos. Levantou o globo para se certificar e, embaixo dele, descobriu mais um bilhete. Bom dia, Greenbow. Esperamos que tenha dormido bem. Na hora em que você estiver lendo este bilhete, estaremos mandando outro telegrama que deverá estar aí quando você voltar da escola. Lembre-se de lavar bem atrás da orelha. Não beba seu leite muito depressa, que é para ele não virar queijo. Não limpe os sapatos com a toalha de rosto. Você sabe onde está a escova de sapatos. A escola de Greenbow era bem longe de sua casa. Naquela terça-feira, ele se deu conta que tinha chegado cedo para as aulas porque encontrou Dona Sara, a faxineira, ainda limpando o corredor. Dona Sara era muito engraçada. Como tossia muito, seu médico tinha recomendado que ela levasse 6 pastilhas de hortelã para o trabalho e voltasse sem nenhuma. Ela não gostava das pastilhas, mas, para não desobedecer o médico, costumava distribuí-las entre os garotos, e assim voltava sempre para casa sem elas. Bom dia, Greenbow, disse Dona Sara, tossindo barbaramente. Você aceita uma de minhas pastilhas? Além de detestar pastilhas de hortelã, Greenbow tinha visto uma aranha pular do bolso do avental de Dona Sara, aquele mesmo bolso onde estavam as pastilhas. Mas como era um bom garoto bem educado, disse: Prefiro não aceitar, mas, se a senhora insistir... Acontece que eu ainda estou meio enjoado da torta de coco que comi ontem à noite. Seja feita a vontade de Deus, disse Dona Sara, usando uma de suas frases favoritas. Uma torta que eu mesmo fiz, completou Greenbow com orgulho. Que coisa! Disse Dona Sara, dessa vez usando a expressão favorita de seu último marido. Você fez sozinho uma torta de coco? E com coco, acrescentou Greenbow. Você sovou a massa até ligar a farinha com a gordura?
Grimble não entendeu bem a pergunta, mas respondeu delicadamente. Eu fiz exatamente como estava na receita. Nesse exato momento, o sinal tocou e Grimble foi para a sala de aula. O professor entrou logo após e começou a fazer a chamada. O colégio tinha um sistema interessante. Se um aluno não respondesse a chamada, o professor era obrigado a marcar um S ou um A, o que podia significar que o aluno em questão era surdo ou estava ausente. Se este fato ocorresse por mais de uma semana, o colégio se encarregava de enviar à casa do aluno um médico, que, por previdência, sempre levava alguns cotonetes para os casos de surdez. Jenny, chamou o professor. Presente, respondeu o menino. Jill, presente, disse outro. Glenn, foi aquele silêncio. Como é, Glenn? Fale mais alto para que eu possa ouvi-lo. Seguiu-se novo silêncio. O professor pôs um S ou um A e continuou. Grimble, presente, respondeu Grimble. Naquela manhã tinha aula de história. A tarefa de hoje é escrever os nomes de todos os reis e rainhas da Inglaterra, disse o professor. Não quero ninguém conversando, e o último a terminar ficará retido depois da aula para consertar a bomba de encher pneu da minha bicicleta. 5 minutos depois, o professor estava dormindo na cadeira, servindo de alvo para as gaivotas de papel que voavam de todos os lados da sala. Quando o sinal tocou no fim da aula, o mestre acordou e disse: Muito bem, espero que tenham aprendido alguma coisa. Batalha de Waterloo, em 1815. Magna Carta, 1215. Almoço, às 13h15. O almoço das terças-feiras era salsicha com purê, a não ser que já tivesse sido o almoço de segunda. Nesse caso, era uma espécie de bolo feito com picadinho de salsichas da véspera, coberto com o mesmo purê de batatas. Nenhum dos outros garotos gostava da comida, o que era, provavelmente, a causa de muitos deles não irem à aula. Mas Grimble adorava. Tudo na escola agradava a ele, porque era arrumado e organizado. E ele sempre sabia o que ia acontecer depois, que era bem diferente da sua casa. Depois do almoço, era a aula de educação física. Os garotos iam de ônibus até o campo de esportes que ficava entre duas colinas. Numa delas, bem lá no alto, havia uma baliza. Os alunos mais velhos lembravam que existia uma outra baliza na colina oposta, mas, numa noite de São João, a trave voou pelos ares. Nunca se soube quem foi o autor da façanha. Como as lojas só vendem baliza aos pares e a escola do Grimble não era do tipo que compra 2 balizas para ficar com uma sobrando, os garotos inventaram um jogo chamado chutebol, muito parecido com o futebol. Só que, enquanto um time ficava no gol, os outros 11 garotos chutavam a bola. No segundo tempo, invertiam-se as posições. Vencia o time que fazia mais gols, tendo como prêmio o direito de ir para casa sem tomar banho. Nesse dia, o time do Grimble perdeu de 61-2. A professora de ginástica, Dona Tarta Ruga, prendeu os 11 perdedores até tarde. Quando Grimble finalmente chegou em casa, o telegrama de seus pais já estava há tanto tempo no tapete da porta que as pontas já começavam a se enrolar. Abriu o telegrama e leu a mensagem. Telegrama. Pensamos em você. Ponto. Bilhete. Tábua de passar roupa. Ponto. Não esqueça de escovar os dentes. Ponto. Papai e mamãe. Ponto. Isto, pensou Grimble, pelo menos parece um telegrama.
É claro que ele saiu correndo até a tábua de passar roupa, olhou e não viu nada. Só o seu calção de banho. Teve uma ideia luminosa. Resolveu procurar no bolso do calção e, finalmente, encontrou o bilhete que estava escrito, em tinta verde, num biscoito. Não coma esse biscoito, porque comer tinta verde faz mal para a saúde. Beijos, papai e mamãe. Escreveram naquela bolacha maisena uma mensagem. Se melhorou. Tem lógica não. Se isto é piada de gente grande, eu estou feliz em ser criança, pensou Grimble. Recordou a lista de pessoas que seus pais lhe tinham deixado caso ele viesse a precisar de algo. Não é que não tivesse gostado da casa da família Mosquito, onde estivera na véspera, mas só em pensar no estado em que tinha ficado a cozinha, cheia de coisas por lavar, bem, pastilhas de hortelã e lavar louças, eram duas coisas que ele não gostava mesmo. Então resolveu procurar o endereço seguinte. A família Plumitivo morava logo ao lado, numa casa que antes tinha pertencido a um mágico, e por isso sempre estava cheia de cartolas, lenços de seda e coelhos, reminiscência dos tempos passados. O coronel Plumitivo era grisalho, gordo e autoritário. Ocupava posto importante no exército e, por causa disso, tinha sempre convidados para jantar. Uma de suas manias era ficar observando as variadas expressões de seus convidados, quando substituía os guardanapos por finos lenços de seda cheios de nós que ninguém conseguia desfazer. Por mais que tentasse, a senhora Plumitivo era uma boa dona de casa, que fazia deliciosos quitutes para o marido, tentando torná-lo menos severo. Grimble achava que não adiantava nada. Muitas vezes, ao ir para a cama, ouvia os vizinhos discutindo. "Sinto muito, meu querido", dizia a esposa do coronel. "Atenção!" gritava ele. "Esquerda, volver! Meia volta! Sentido!" Parecia um jeito muito engraçado de viver. Ao chegar à porta da família Plumitivo, Grimble ficou contente a ver que estava sendo esperado. Havia um bilhete preso no papagaio empalhado que servia de campainha. "Grimble, entre! Marcha rápida! Direita, volver! Sentido! Bata a continência oficial!" Seguiu as instruções e acabou fazendo continência para o fogão, onde havia outro bilhete. "Descansar! Grimble, coma o bife, come salada." Em cima da mesa havia um pernil que pelo tamanho bem podia ser de elefante, mas era provavelmente de boi. Havia também alface, tomate, pepino, beterrabas, rabanetes, azeite, vinagre, sal e limão. Olhando em volta, ele descobriu numa prateleira uma cesta de ovos e um livro chamado Manual Militar dos Ovos. Apoiando o livro numa das alfaces, Grimble começou a ler. "Atenção! Isto é um ovo. Primeira lição. Será um ovo cozido?" Grimble olhou para o ovo e respondeu. "Como é que vou saber?" "Bem", dizia o livro, "gire o ovo como se fosse um peão. Se ele ficar de pé, é um ovo cozido. Mas se ficar rodando lentamente, isso significa que está cru." Grimble rodou todos os ovos e separou os crus dos cozidos. "Segunda lição. Quebre os ovos e veja se acertou." A coisa estava ficando engraçada. Grimble pegou os ovos todos e verificou quantos erros tinha feito. "Terceira lição. De como cortar ao meio um ovo cozido. Segure a faca com a mão direita, segure o ovo com a mão esquerda. Corte." Quarta lição. De como fazer um molho chamado maionese. Tendo feito a maionese, Grimble misturou os ovos cozidos, partidos pela metade, e comeu tudo. Mas ainda havia páginas e mais páginas para ler. Ele resolveu olhar logo no final, que é quase sempre a melhor parte de um livro.
lá encontrou um bilhete. Grimble, atenção! Escove os dentes e vá dormir. Grimble se levantou, bateu continência, foi embora. Chegando em casa, escovou os dentes, rezou e estava quase indo dormir quando se lembrou de fazer o dever de casa. Tinha que escrever um poema sobre cavalos. Pegou um pedaço de papel e escreveu: Os cavalos, por Grimble. Um cavalo tem mais pernas que um menino, mas não come mortadela. Às vezes é chamado de equino, e em vez de casco, usa uma sela. Satisfeito consigo mesmo, Grimble foi dormir. Pessoal, se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, ok? Em breve voltaremos com o próximo capítulo de Grimble, chamado Quarta-feira. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.